Fala galera pop, Ed Persona falando, sejam muito bem-vindos a mais um pós-crédito aqui do Popverso. Hoje falaremos sobre o longa-metragem Nada de Novo no Front, que estreou em setembro lá no Festival de Toronto, depois circulou por algumas salas de cinema aí no mundo e estreou agora há pouco no catálogo da Netflix. Eu acabei de assistir, vou trazer para vocês aqui agora as minhas primeiras impressões. Vem com a gente. O filme é uma adaptação do livro homônimo escrito pelo alemão Erich Remarque. Eu tenho essa edição aqui, muito bom o livro. A história é relatada com fatos que o próprio autor viveu ali na Primeira Guerra Mundial. Ele foi publicado em 1929 e desde então várias adaptações foram feitas, com destaque para o longa-metragem de 1930, que venceu o Oscar daquele ano, inclusive é um dos meus filmes de guerra favorito. Bom, como não se trata de um remake, eu não vou fazer nenhum tipo de comparação entre os dois filmes. Eu vou me ater apenas em avaliar esse filme aqui e inevitavelmente vou fazer algumas comparações com o livro, porque eu li o livro e o filme é uma adaptação, é justo a gente estar fazendo esse comparativo. Mas eu não vou dar nenhum tipo de spoiler, então pode continuar com a gente sem problema nenhum. O filme segue a história do jovem Paul Baumer, que junto com seu grupo de amigos super entusiasmados se alistam ali para servir na guerra, mas o que vemos em seguida logo é todo esse entusiasmo dando lugar ao medo e traumas gerados ali nas trincheiras alemãs. Existem poucas obras cinematográficas que retratam a Primeira Guerra Mundial e isso já é um motivo para a gente assistir esse filme. O filme já começa com cenas muito fortes, impactantes, que mostram como essa guerra estava sendo destrutiva e devastadora para os alemães. Eu falo alemães porque o filme é totalmente voltado para a perspectiva alemã, nada do outro lado lá é mostrado. Nos é mostrado também como o governo manipulava a população da época, que era contagiada pela vontade de combater, principalmente os jovens, representados aqui por Paul e seus amigos. E o choque que eles sofrem ao serem confrontados com a realidade da guerra também é muito bem apresentado aqui no filme. A direção de Eduard Berger é ok, o filme tem uma violência explícita, característica dos filmes de guerra. Ele não nos poupa de nada, a gente vê muitos corpos mutilados, dilacerados por balas, explosões de granadas. Temos planos super ousados que nos colocam ali no meio do combate. A maquiagem é muito boa, os efeitos também são muito bons. A reconstrução de época também impressiona. Na real, todo o design de produção do filme é excelente, principalmente as partes das trincheiras. Aconselho a vocês a assistirem numa tela maior, com áudio legal, porque a experiência vai ser bem melhor. A fotografia é belíssima, principalmente nas cenas onde é noite. O contraste da escuridão da noite com as luzes das bombas fazem cada frame parecer uma pintura. Parece loucura dizer, mas é uma coisa muito bonita de se ver. O instrumental da trilha sonora não é muito presente no filme, mas quando ele aparece, ele surte um efeito gigantesco. São notas mais espaçadas e graves que dão um peso maior às cenas. O roteiro, na minha opinião, que é um problema. Não que ele seja ruim, mas se tratando de uma adaptação como essa, ele deixou muito a desejar. Optaram por mostrar um lado político e burocrático ali envolvendo os líderes e generais alemães. Inclusive tem um personagem do ator Daniel Brühl que faz às vezes de um ativista, de um líder que busca a paz, que não quer a guerra. Isso foi bacana por mostrar que do lado alemão não só tinha vilão, que tinha gente que era contra a guerra. Mas o personagem dele é tão sem graça, tão insosso, que eu não consegui gostar de cena nenhuma envolvendo ele. E essa mudança de cenário, na minha opinião, acabou deixando o filme cadenciado e quebrou o ritmo ali em vários momentos da história. Em algumas partes até que isso funcionou bem, principalmente por mostrar os extremos, né? Enquanto os soldados estavam na guerra passando fome, frio e morrendo, os generais estavam se alimentando do bom e do melhor, aquecidos ali pelas lareiras e discutindo o futuro desses soldados que estavam lá. Isso aí ficou bem legal. Mas na maioria das vezes não funciona e o tempo que é gasto aqui poderia, por exemplo, ser gasto no desenvolvimento das relações dos garotos, principalmente entre Cat e Paul. E para mim esse é o maior problema do filme, principalmente se compararmos ao livro, onde todas as relações são muito bem construídas, todos os arcos são muito bem desenvolvidos, e isso consequentemente vai dar um peso maior aos acontecimentos, e aqui no filme não tem isso. No livro nós acompanhamos o dia a dia de cada um deles, de modo que aprendemos a entender a personalidade de cada um.
Os diálogos são muito bons entre eles, o texto do livro é excelente, tem diálogos que nos fazem refletir a todo momento sobre a falta de sentido na guerra, e isso se torna algo recorrente aqui no filme. Nesse filme aqui, essas reflexões vêm da gente mesmo, incitados por uma cena ou outra de combate. Sinceramente, eu senti muita falta desses diálogos. Os personagens aqui praticamente mal falam, eles não conversam entre si. A única relação que é timidamente desenvolvida ali é entre Poe e Cat. O Cat daqui não é nem um pouco parecido com o Cat do livro, experiente, astuto, sábio. Eles até tentam estabelecer isso aqui, mas o tempo e as ações não permitem. Inclusive, muitas situações que acontecem no livro e que são de extrema importância para a história são, na melhor das hipóteses, sugeridas aqui, muitas ignoradas, inclusive. E eu confesso que eu estava muito ansioso para ver algumas cenas como o bombardeio do cemitério, a disputa pela bota do colega ali, o retorno de Poe para a sociedade, a cena dos cavalos, das máscaras de gás. Então são cenas que não tem aqui, que fizeram falta. Personagens icônicos do livro não aparecem aqui no filme, com exceção de Poe e Cat, os outros personagens são esquecidos na história. As mudanças com relação ao livro podem ser aceitas se a gente pensar, por exemplo, que o filme quis aqui se desvencilhar do clássico lá dos anos 30, ou que ele quis trazer uma abordagem diferente da história para os dias de hoje. Mas, na minha opinião, foram as decisões não muito assertivas, já que coisas que foram nerfadas aqui, retiradas, fizeram com que outras que foram mostradas aqui perdessem o sentido, principalmente aquele final. O fato é que a maioria das vezes o filme não me fez lembrar de jeito nenhum o livro. Claro que todos os pontos que eu estou apontando aqui como negativos são muito relativos, já que eu falo como público que lê o livro, e eu acredito que todo mundo que lê o livro vai sentir falta disso também, e vai prejudicar um pouco na experiência. O que eu posso resumir é que, como uma adaptação, na minha opinião, o filme falhou muito. O filme tem muita qualidade e muita coisa legal que estava no livro poderia ser inserida aqui, e com toda essa modernidade e toda essa qualidade que o longa apresenta, poderiam gerar aqui cenas épicas, diálogos épicos e extremamente reflexivos. Então, na minha opinião, ele falha como uma adaptação, mas como um filme de guerra, ele vende bem, ele funciona bem, e eu acredito que quem não leu o livro vai gostar bastante do filme. Bom, pessoal, é isso aí. Chegamos ao final de mais um pós-crédito. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembrando que essa é só uma opinião. O certo é vocês assistirem e tirarem as suas próprias conclusões. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Continua conosco. Tem muito conteúdo bacana aqui no YouTube, lá no Instagram também. Não se esquece de dar o like, de se inscrever, de compartilhar. Nos ajude aí a bater os 300 inscritos. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.